A campainha ainda tocava quando Henrique disse: "Entra, João!" Baixo, como quem comete um erro calculado. João ficou parado meio segundo, com a caixa nos braços, a cabeça cheia de normas da empresa e o estômago cheio de pressa. Mesmo assim avançou. Aquilo quebrava protocolo, mas o convite soou como uma porta que se fecha por dentro. Se não entrasse agora, não voltaria a abrir. João trabalhava há anos a entregar encomendas. O dia dele era um relógio, listas, códigos, assinaturas. Bom dia. Aquela hora, devia estar já 2 prédios adiante, mas estava ali, dentro da casa de Henrique, a ouvir o silêncio de quem não precisava de dizer muito para ser escutado. O que começou como mais uma entrega tinha mudado de rumo com uma frase. João pousou a caixa sem procurar conversa. O corpo dizia-lhe para sair. A curiosidade agarrou-lhe o pulso. "É rápido", disse Henrique. "A torneira da casa de banho pinga desde ontem." João não era canalizador, mas sabia apertar um anel de vedação. O problema não era a água, era a proximidade. Aproximar-se implicava aceitar que a rotina já não protegia ninguém. João assentiu, como quem aceita um favor que não pediu, e seguiu Henrique. No corredor, o telefone de João vibrou. O sistema lembrava-o da próxima morada. Ele ignorou. Baixou-se junto ao lavatório. Sentiu aquele leve salpicar que denuncia junta frouxa. Rodou o metal com a chave que trazia na mochila. Feito. O som da gota desapareceu, e o silêncio tornou-se ainda mais claro. Era um silêncio cheio de coisas, como quando 2 estranhos percebem que deixaram de o ser. "Obrigado", disse Henrique. Não foi um obrigado mecânico. Parece pouco, mas o tom importava. João endireitou-se, limpou as mãos ao pano e procurou a porta com os olhos. Tinha medo de se demorar e, ao mesmo tempo, medo de sair. Ficou no meio. "Ficas 1 minuto?" perguntou Henrique. "Só para beberes água. Nem sempre há quem repare que isto ainda pingava." A frase não era sobre canalizações. João percebeu. Podia recusar. Podia dizer que não tinha tempo. Podia fingir que não entendeu. Em vez disso, disse 1 minuto, que é a mentira mais honesta do mundo, quando o minuto pode ser uma mudança. Na cozinha, Henrique serviu água fresca. João segurou o copo com as 2 mãos, como se assim ocupasse os dedos para não dizer nada errado. Ele olhou para Henrique o suficiente para confirmar que o convite era simples. Não havia pressa, não havia subtexto impaciente. Havia interesse e havia cuidado. João bebeu um gole, pousou o copo, respirou fundo. "Chamas-te João porque eu li no scanner", disse Henrique. "Mas gosto de dizer o nome às pessoas que entram em minha casa." João engoliu seco, não pelo elogio, mas pela franqueza. Estava habituado a portas que se encerravam com um bom dia. Ali, uma porta abrira-se com o seu nome. Era estranho como um gesto tão pequeno podia ter o peso de um segredo. "Desculpa o abuso", continuou Henrique. "Se preferires, deixa sempre as encomendas à porta, e eu trato da assinatura depois." João abanou a cabeça. "Não é abuso. Só não costumo ficar." O verbo ficou suspenso. Ficar tinha muitas formas e nenhuma garantia. Henrique não o completou por ele. "Hoje ficaste." Houve um sorriso. Não daqueles que pedem resposta imediata, mas dos que registram um acordo. João falou do trabalho, do turno que começava cedo, dos elevadores que falham quando mais se precisa, das ruas onde o trânsito mastiga os minutos. Henrique ouviu como quem guarda cada detalhe e contou 2 coisas do seu dia: uma reunião que correra apenas suficiente e uma chamada de última hora que o deixara irritado. Nada de épico, tudo real. Quando João se levantou para sair, Henrique acompanhou-o até a porta e estendeu a mão. Não para um aperto protocolar, mas para um toque breve, direito que dizia: "Obrigado por teres ficado mais um pouco." João correspondeu. O contacto foi curto e claro, sem insinuações,
sem pressões. Um gesto de confiança. No elevador, João reparou que estava a sorrir sozinho. O relógio não perdoaria a paragem, mas a cabeça dele já tinha marcado outro tipo de tempo. Precisava de voltar a esse prédio por trabalho, claro. Porém, agora havia mais do que etiquetas com códigos. Havia o reconhecimento de alguém que o chamara pelo nome. Isso muda o ar de um corredor. No dia seguinte, João prometeu a si mesmo que seria rápido. Tinha de o ser. Chegou, tocou, esperou ouvir passos. A porta abriu-se como de costume, e a entrega podia ter sido uma linha na lista. "Está resolvida a padeia torneira?" perguntou João, quase como desculpa por falar. "Está, e ficou melhor do que antes." Henrique inclinou a cabeça, convidando-a à frase seguinte. João não a encontrou. "Tenho de seguir." "Eu sei", disse Henrique, sem drama. "Até amanhã." Até amanhã era um risco. Dizia continuidade, onde podia haver apenas acaso. João sentiu esse risco no corpo inteiro, como quem pisa madeira velha e percebe que aguenta. Passou o resto do turno com a atenção dividida, o trânsito, os prazos, e um pensamento teimoso a voltar ao mesmo ponto. Nem ele nem Henrique tinham prometido nada. Tinham, isso sim, feito coisas pequenas que valem mais do que promessas. Abrir a porta, pedir ajuda, servir água, escutar. É assim que começam histórias que não precisam de fogos de artifício para existir. Na terceira visita, João não precisou de lembrar a si mesmo o guião da empresa. Tocou, entregou, confirmou no dispositivo. Quando ia recuar, Henrique disse: "Um segundo." Voltou com uma pequena embalagem. "Chegou ontem, é tua." Dentro estava uma chave de plástico para o elevador de serviço. "Para não esperares quando estiver tudo atrasado", explicou. João olhou-o com cuidado. "Posso aceitar?" "Podes recusar", respondeu Henrique, sem insistir. João fechou a mão sobre a chave. Ao fazê-lo, assumiu que aquele endereço deixava de ser apenas uma paragem. Tinha se tornado um lugar onde alguém pensou nele antes de ele chegar. Essa noite, João contou pouca coisa a si mesmo. Não vestiu as horas com ilusões. Repassou sim os factos como quem confirma inventário. Entrou porque foi convidado, consertou uma fuga, bebeu água, falou pouco, foi escutado. Recebeu uma chave que facilita o trabalho, não a vida. Saiu com a sensação de ter aprendido o tom de uma voz. O resto não era para hoje. Na manhã seguinte, o telefone vibrou enquanto ele carregava o carrinho. Mensagem automática. Nova janela de entrega aprovada. Sorriu da coincidência. Chegou ao prédio e usou a chave do elevador pela primeira vez. Não houve grande cerimônia. Funcionou. À porta, Henrique já estava à espera, como se tivesse ajustado o próprio dia para caber 1 minuto a mais. João deu a encomenda. Henrique segurou, e os dedos tocaram-se mais do que o necessário para a transferência. Não foi acidente. Foi uma pergunta discreta. João respondeu com um obrigado que, pela primeira vez, não era formal. Era para a pessoa, não para o cliente. No regresso ao elevador, João percebeu que a fronteira tinha mudado de lado. Já não era ele contra as regras. Era ele com as regras numa mão e na outra a prova de que há exceções que fazem sentido. Nada de dramatizações. Um passo de cada vez. O essencial. A história tinha deixado de ser um trajeto repetido. Agora tinha direção. Quando chegou a casa, tarde, João fez algo que não fazia. Deixou o telefone no silêncio e escreveu num papel 3 linhas. "Hoje entrei outra vez. Fui tratado como mais do que uma entrega. Volto amanhã." Não era poesia, era compromisso. Não com promessas grandes, mas com a verdade pequena que sustenta as grandes. Estar presente. E estar presente, aprendeu ele, começa no momento em que alguém diz o teu nome como se te estivesse a guardar lugar. A campainha tocou e João quase deixou cair o scanner quando a porta abriu antes do primeiro bip. "Entra 1 minuto",
disse Henrique, já com 2 copos na mão. Não era pedido, soava a decisão tomada. João entrou sem discutir e fechou a porta com o joelho, tentando pôr o turno em pausa dentro da cabeça. Senta, só quero mostrar-te uma coisa. Ele pousou um pequeno cartão no balcão. É outra cópia da chave do elevador. Se te atrasarem, usas e poupas tempo. João respirou fundo. Estás a facilitar-me a vida. Estou a dizer que és bem-vindo. A frase assentou como um casaco numa noite ventosa. João tinha prometido a si mesmo manter a rotina intacta, mas a rotina não resistiu a gestos concretos. Nessa manhã, bebem café curto encostados ao móvel, olhos a saltar entre o relógio e as notificações. Hoje tenho reunião que pode correr mal, disse Henrique, a massajar a testa. João pousou o dedo na chávena do outro, parando o tique nervoso. Respira. Quando acabares, mando mensagem a perguntar se sobreviveu. Aceito. Foi um acordo simples. Ele pergunta, eu respondo. Não era romance, era cuidado. À meio da tarde, a mensagem de João chegou. Correu? Henrique respondeu com um mais ou menos. Fica para contar. João leu no furgão, onde a chuva batia o tejadilho. No fim do turno, voltou ao prédio, não para entregar, mas para devolver um recado esquecido numa caixa anterior. Podia ter deixado na portaria. Subiu. Henrique abriu sem surpresa. Sabia que vinhas. Ou queria saber. João sorriu de lado. Trago o tal papel. E fica 5 minutos? Ele ficou. Os 5 minutos esticaram-se e encolheram, como fazem os minutos que contam. Henrique falou da reunião. Números. Exigências. A velha história de quem precisa de parecer outra pessoa para que o projeto passe. João não deu conselhos técnicos. Ofereceu presença. Se alguém te pede para seres outra pessoa, o problema não és tu. O silêncio que se seguiu não foi desconforto. Foi assentimento. Henrique chegou mais perto, não por jogo, mas para segurar o recado que João tinha na mão. Os dedos tocaram-se de novo e ficaram um pouco mais do que o necessário. João não recuou. Amanhã passo a horas certas, disse ele. Trago a encomenda e 2 perguntas. 2? Se dormiste, e se queres que eu pergunte outra vez... Na manhã seguinte, Lisboa estava encharcada. João entrou com as calças coladas e um humor que só o segundo café salva. Henrique estendeu uma toalha de mãos, mas não fez discurso. Tenho 10 minutos antes de sair. Chegas? Chego. Eles improvisaram um pequeno debrief. João falou dos atrasos, de um morador que se recusava a assinar no ecrã, de como o GPS insiste em meter o furgão por ruas inventadas. Henrique contou que, dessa vez, tinha decidido dizer a uma cliente que o prazo era impossível sem sacrificar a equipa. Disse a verdade e aguentei o silêncio dela. João levantou o polegar e bateu-lhe no ombro, seco, firme. É assim. Esse toque fez mais do que qualquer frase. Quando João já ia descer, a chuva engrossou de repente. Henrique pousou um guarda-chuva na mão dele. Fica contigo. João hesitou. Devolvo depois. Quero que o uses, não que o devolvas. Ao meio-dia, João enviou a foto do guarda-chuva aberto, com a legenda a funcionar. Henrique respondeu com um eu também. E a foto de uma agenda com um bloco de tempo vazio. Bloqueei 15 minutos só para respirar. João guardou o telemóvel. Sorriu sozinho e percebeu que a palavra deles para isto não era segredo nem promessa. Era espaço. No fim da semana, o corpo de João cedeu. Dormira mal. O joelho reclamava das escadas e a cabeça, por cima de tudo, doía como um alarme. Tocou a porta mais cedo do que devia, pronto para largar e seguir. Henrique abriu. Viu a cara fechada e nem perguntou pela caixa. Senta 2 minutos. João tentou recusar por reflexo. Não posso. Henrique falou baixo. 2 minutos agora poupam meia hora depois. Ele cedeu. Sentou-se,
Passou as mãos pelo rosto. Henrique chegou com água e um comprimido. Sem heroísmos. João encostou as costas, bebeu, fechou os olhos. A respiração desacelerou. Henrique não encheu o ar de palavras. Ficou ali, a segurar o copo por baixo, caso escorregasse. Quando o alarme interior abrandou, João abriu os olhos e encontrou o olhar do outro. Estável. Obrigado. Tens por onde sair melhor? João levantou-se. Agora tenho. Nos dias seguintes, a coordenação afinou. João avisava quando a carga estava mais pesada e Henrique, se estava por casa, aparecia na garagem para ajudar a puxar o carrinho até ao elevador. Não era teatro, era utilidade. O porteiro comentou a brincar. Hoje o senhor do topo faz de estagiário. Henrique riu sem se ofender. E João riu também, porque rirem juntos daquela pequena quebra de etiquetas dizia mais sobre eles do que qualquer frase romântica. Numa tarde clara, Henrique enviou: sobe sem bater. João estranhou, mas subiu. Encontrou sobre a mesa 2 canecas de chá. Preciso de um teste, disse Henrique. Diz-me se isto sabe bem ou se parece castigo. João provou, fez careta e riu. Pareces estar a punir alguém. Henrique abanou a cabeça, aliviado por poder falhar à frente de alguém sem perder nada. Refizeram juntos. Mais água, menos folhas. O segundo gole passou. João ergueu a caneca como quem brinda sem dizer a palavra. Henrique tocou com a dele. Aos ajustes! Aos ajustes! Repetiu João. O som seco das canecas tocando foi pequeno, mas ficou. No dia em que o trânsito colapsou à meio da tarde, João ficou preso a 2 ruas do prédio. Mandou um áudio tão curto que mal era a frase. Chego, mas chego mal. Henrique respondeu com instruções para uma entrada lateral que cortava caminho. Vou buscar-te à rampa. E foi. João viu-o acenar ao longe. Sentiu a tensão a dissipar-se, como quando a luz muda para verde. Quando se encontraram, não houve grande gesto. Só uma mão no antebraço, a guiar, e o corpo a relaxar por fim. Pensei em desistir do resto do turno, confessou João. Faz o que precisares, disse Henrique. Se ficares, eu fico até entregares a última. João ficou. Henrique ficou. Foram juntos até a última morada, mesmo que juntos significasse apenas 2 percursos que se tocam por minutos à porta de um elevador. Ao cair da noite, João voltou para agradecer a ajuda. Não levava caixas. Levava a intenção clara de não deixar o dia acabar na pressa. Henrique abriu e, sem cerimônia, encostou o braço ao dele no corredor. Um gesto de quem pede menos distância. João respondeu com um abraço curto, sem dramatismos, que pousou no lugar certo. Henrique respirou dentro desse abraço e disse: ainda bem que bateste. João encostou a testa ao ombro do outro por 1 segundo e afastou-se primeiro, para não transformar cuidado em peso. Antes de sair, Henrique tirou do bolso um papel com 2 horários. Quero que escolhas um. Um é para eu te perguntar como estás, sem falar de trabalho. O outro é para me perguntares a mim, sem falarmos de trabalho também. João olhou os minutos e apontou. Ficamos com os 2. Ganhaste, disse Henrique, a sorrir com a voz. João guardou o papel como se fosse um recibo de garantia contra o caos. Nessa noite, João escreveu outra lista no papel que guardava na mesa de cabeceira. Hoje aprendemos a pausa. Hoje ninguém empurrou ninguém para papel nenhum. Hoje houve chá mal e depois bom. Hoje ouvi o meu nome e não era logística. Hoje, se for preciso, volto. Quando adormeceu, não sonhou com prazos nem elevadores. Sonhou com a sensação rara de ter um lugar onde dar um passo em frente não obriga a explicar tudo. E esse passo, pequeno e cheio, era a história deles a ganhar chão. A porta abriu-se, e João não acreditou no que via. Henrique estava lá, mas não sozinho. Ao lado dele, uma mulher bem arrumada sorria com formalidade, como quem não sabe que entrou num palco onde já decorre outra peça. João,
Segurava a caixa como se fosse demasiado pesada para o que era. O olhar de Henrique não trazia a faísca habitual. Vieste mais cedo, disse num tom controlado, como se cada palavra tivesse sido ensaiada. João engoliu em seco. É a entrega habitual. Estendeu a encomenda, e os dedos de Henrique não procuraram os dele. Apenas pegaram no pacote com rigidez. A mulher agradeceu com um "boa tarde" polido. João mal respondeu e recuou para o elevador. A porta fechou-se atrás dele e a respiração só voltou no rés do chão. Não furgão, tentou convencer-se de que era normal. Clientes recebem visitas. Têm vida própria. Mas a mente insistia. Nunca Henrique lhe tinha fechado a porta daquela forma. Nos dias seguintes, João fez o trabalho no automático. Carregava, descarregava, assinava, cumprimentava. Mas ao aproximar-se do prédio alto, o coração acelerava. Uma parte dele queria subir a correr e exigir explicações. Outra queria fugir antes que a campainha soasse. Acabou por seguir o guião profissional. Entrega rápida. Nenhum minuto a mais. Henrique recebia, devolvia apenas palavras curtas. A conexão, que antes respirava até nos silêncios, parecia ter desaparecido. Na noite de sexta-feira, João estacionou de propósito em frente ao edifício e ficou a olhar para as janelas do topo. Luz acesa. Um vulto movia-se lá dentro. Seria Henrique? Estaria com ela? O peito apertava com perguntas sem resposta. A mão tremia sobre o volante. Pegou no telemóvel, abriu a caixa de mensagens, escreveu: "Precisamos falar." Mas não enviou. Apagou tudo e ficou a olhar o ecrã apagado. Nunca uma ausência lhe tinha pesado tanto. No sábado, o porteiro reconheceu-lhe o olhar perdido. Ontem, houve sessão fotográfica lá em cima. Aquela senhora é da equipa de imagem, sempre aparece com ele para as revistas. João ouviu como se a informação não chegasse inteira. Então era isso. Fachada. Uma companhia de ocasião para satisfazer câmaras e investidores. Fazia sentido no papel. Mas e o que tinham vivido? O vinho, as conversas, os toques discretos? Isso era também fachada? Essa dúvida corroía mais do que qualquer boato. No domingo à noite, João não aguentou. Subiu sem entrega marcada. Bateu. Henrique demorou. Quando abriu, trazia o rosto cansado e sem máscaras. "Podemos falar?" perguntou João, quase sem ar. Henrique hesitou, mas cedeu passagem. Sentaram-se na cozinha, frente a frente, com apenas 2 copos de água entre eles. "Quem era ela?" disparou João. "A minha PR", respondeu Henrique firme. "É amiga antiga e faz parte da imagem que querem de mim." "Não é mais do que isso." João apoiou os cotovelos na mesa. "E nós? O que somos nessa imagem?" Henrique baixou os olhos. "Na imagem, nada." E foi isso que me assustou. Escolhi o caminho fácil. Parecer o que esperam. João deixou escapar uma gargalhada amarga. "E no processo, apagaste-me." Como se nunca tivesse entrado aqui, Henrique levantou a cabeça. "Não te apaguei. Mas tive medo. Se me exponho, arrisco contratos. Arrisco tudo. Passei anos a construir isto." João apertou o copo até a água quase transbordar. "E eu? Sou apenas risco colateral?" O silêncio caiu denso. Henrique estendeu a mão, mas recuou a meio. "Não sei fazer isto direito." João levantou-se. "Então aprende, ou eu aprendo a não voltar." A frase ficou no ar como ameaça e pedido em simultâneo. Quando saiu, João sentiu-se dividido. Parte queria nunca mais tocar a campainha. Parte queria que Henrique o chamasse antes que o elevador chegasse ao piso térreo. Mas a porta permaneceu fechada. No carro, respirou fundo. A história deles estava no fio. E esse fio, esticado pelo medo, podia partir a qualquer momento. Ainda assim, João sabia que o nó já estava feito. O que tinham vivido não se desfazia. A questão era se Henrique teria coragem de segurar do outro lado.
João subiu sem caixa, sem motivo oficial, apenas com o coração a empurrar-lhe os passos. Tocou a campainha uma vez, esperou, e quando não ouviu nada, tocou outra, mais forte, como quem já não aceita ser ignorado. Henrique abriu a porta, vestido de forma simples, sem encenações. O olhar dele estava tenso. Sabia que vinhas, murmurou. João não perdeu tempo. Não aguento mais este jogo. Se és tu quem me fecha a porta, então diz-me agora, sem rodeios. Henrique afastou-se e deixou-o entrar. Sentaram-se na mesa da cozinha, cada um com os braços cruzados, como rivais prestes a negociar tréguas. Aquela mulher não significa nada além de contratos e revistas, começou Henrique. Preciso de parecer estável, familiar, aceitável. É fachada. Foi isso que viste, João apertou os punhos. E quando me apagaste do teu olhar, isso também era fachada? Ou era medo? Henrique respirou fundo. Era medo. Medo de perder tudo o que construí. A empresa, os clientes, o respeito do mercado. João inclinou-se para a frente, a voz a tremer. E não percebes que já me perdeste naquele instante? O silêncio ficou grosso. Henrique ergueu os olhos, úmidos, mas firmes. Não quero perder-te. João deixou escapar um riso nervoso. Então tens de escolher. Não dá para me esconder atrás de contratos. Não sou sombra para tua conveniência. Henrique levantou-se e, pela primeira vez, não recuou. Aproximou-se, colocou a mão no ombro de João. Fico paralisado, João. Toda a vida treinei para ser perfeito no exterior, mas contigo é diferente. Não sei ser máscara. João ergueu a mão e pousou-a sobre a dele. Então mostra-me quem és, mesmo que tremas. Henrique sentou-se de novo, mas desta vez ao lado, não à frente. A proximidade quebrou a frieza. Ficaram calados, mas não distantes. João deixou a cabeça cair por um instante sobre o braço dele. Só preciso saber que não vou ser descartado ao primeiro flash de câmara. Henrique inclinou-se e encostou a testa na de João. Prometo que não. Se tiver de perder contratos, que seja. Não vou voltar a escolher silêncio. O tom dele não era bravata. Era entrega. Na segunda-feira, João chegou com a caixa habitual. O porteiro olhou curioso. Hoje parece mais leve. João sorriu de canto. Subiu e encontrou Henrique à porta, não de rosto fechado, mas com o olhar firme. Ficas um pouco? Perguntou. João entrou. Em cima da mesa estava o portátil aberto, com um e-mail inacabado. Henrique rodou o ecrã para ele. Caros clientes, a partir de agora, não irei responder a perguntas sobre a minha vida pessoal. A minha prioridade é a qualidade do trabalho. João leu. Levantou as sobrancelhas. Tens a certeza? Henrique respirou fundo. Nunca tive tanta. João pousou a mão sobre a dele e, pela primeira vez, não sentiu a hesitação antiga. Assim, sim, disse. Henrique sorriu com fragilidade e força ao mesmo tempo. Preciso de ti para não voltar atrás. João respondeu simples. Então, segura bem. Ficaram de mãos dadas em silêncio. E esse silêncio já não era medo. Era a decisão a ganhar corpo. Naquela manhã, João encontrou um envelope colado à porta do furgão. Dentro estava uma chave com um bilhete curto. Para que nunca fiques do lado de fora. Reconheceu logo a letra de Henrique. O coração acelerou. Não era apenas um objeto. Era a prova de que a conversa da noite anterior tinha mudado algo. Guardou a chave no bolso e subiu sem encomendas, decidido a usá-la. Henrique abriu a porta antes mesmo de João tocar. Achei que ias hesitar, disse, meio sorriso no rosto. João levantou a chave. Não hesitei. Entrou. Na mesa estavam 2 cafés ainda a fumegar. Sentaram-se frente a frente, mas desta vez não havia barreiras. João falou primeiro. Passei dias a sentir que podia desaparecer da tua vida a qualquer instante. Não quero viver assim. Henrique suspirou fundo, estendeu a mão por cima da mesa e tocou-lhe nos dedos. Também não quero,
Precisei de ver-te a bater a porta sem desculpa para perceber que já não és visita. És parte disto. O telefone de Henrique vibrou. Era uma notificação de reunião marcada. Ele ignorou. João arqueou a sobrancelha. Não vais atender? Hoje não. Hoje estás aqui. O silêncio que se seguiu não era fuga. Era presença. Henrique levantou-se, veio até ao lado de João e puxou-lhe a cadeira ligeiramente para perto. O gesto simples encheu o espaço de calor. Quero que saibas, contei à equipa que há alguém na minha vida. Não dei nomes, não precisei. Disse apenas que não vou esconder. João sentiu um nó na garganta. E ninguém me virou as costas. Perdi um cliente, mas ganhei respeito. E, sobretudo, deixei de me mentir. João levantou-se também, sem pensar. Abraçou-o forte, como quem ancora os dois. Ficaram assim tempo suficiente para o mundo lá fora perder importância. Quando se afastaram, Henrique pousou a testa na dele. O futuro assusta-me, mas mais me assusta perder-te. João sorriu com lágrimas contidas. O futuro também me assusta, mas agora temos pelo menos um lugar para enfrentar esse medo juntos. Na semana seguinte, os gestos repetiam-se, mas com outro peso. O guarda-chuva partilhado já não era apenas utilidade, era símbolo. O café na cozinha já não era intervalo, era rotina a dois. Até o porteiro comentou em tom de piada. Agora as entregas vêm sempre com companhia. João e Henrique riram sem corrigir, porque já não havia nada a esconder. Num domingo, subiram juntos ao miradouro. O vento forte quase os afastava, mas eles ficaram lado a lado, mãos dadas, sem se importar com olhares alheios. Lembras-te do primeiro dia? Perguntou João. Lembro, e lembro-me de não ter tido coragem de dizer nada. Hoje tenho Henrique e apertou-lhe a mão. E eu tenho coragem de ficar, mesmo que doa. Ficaram a olhar a cidade, não como cenário, mas como prova de que ainda havia muito caminho a percorrer. Quando regressaram, Henrique pendurou outra chave no cabide da entrada. Essa é tua! Definitivamente, João tirou a dele do bolso, pendurou ao lado. Assim não entro sozinho. Henrique sorriu. Nunca mais sozinho. Não foi um final de conto de fadas. Continuariam a enfrentar pressões, medos e dúvidas. Mas, pela primeira vez, ambos tinham escolhido não fugir. E essa escolha, mais do que promessas, era o que os unia. João fechou os olhos por um instante e pensou. Não era apenas uma história de entregas. Era a história de finalmente ter um lugar onde podia ficar.